Olá a todos, estamos então aqui para a segunda parte do vídeo de leituras da semana de 13 a 18. Eu falei em 3 livros e deixei então aqui outros 3 para este vídeo. O vídeo já estava a ficar um bocadinho grande, então tentar abreviar aqui as coisas. O quarto livro então da semana que eu li foi O Enigma do Quarto 622, do Joël Dicker. Este foi um livro que me foi gentilmente cedido aqui pela editora Gosto de Ler, uma das letras, Companhia das Letras, portanto, o grupo Penguin Random House, a quem eu muito agradeço. E era para ter sido uma leitura conjunta com a Dora Silva. Eu estou a dizer era para ter sido, mas não foi porque é por minha culpa. Eu li aqui a primeira parte, comentei algumas coisas com a Dora, fiquei a aguardar algum tempo, onde depois fui lendo ali os outros livros e de repente, depois de ter lido 3 livros, achei que já não aguentava mais e tive que pegar no livro e pensei, vou só ler mais uma parte do livro. Pois, supostamente era a segunda que eu ia tentar ler, só que eu li a segunda e não fui capaz de parar. Desculpa, Dora, mas eu achei mesmo o livro super eficiente. Eu estava super curiosa, estava super empolgada e eu, entretanto, comecei o livro à tarde, então comecei a segunda parte e só terminei quando cheguei ao fim do livro. Sim, eu li o livro basicamente em 2 dias. No primeiro dia li a primeira parte e no segundo, alguns dias depois, li então o resto do livro. Sim, o livro é grande, mas é super eficiente, lê-se super bem. A história pode ser assim um bocadinho estranha de início. Nós temos aqui então a história de Joël Dicker. O próprio autor está dentro da história, está a contar-nos em 2018 a forma aqui como ele está a superar então o luto do seu editor. Ele era muito chegado ao seu editor Bernard e acaba por ir passar férias, terá aqui uma quincena de férias aqui a um hotel. E quando chega lá, no check-in, cruza-se então aqui com uma das hóspedes, a Scarlett, e quando estão a subir ao quarto, percebem que estão em quartos um lado do outro, e o quarto da Scarlett é o 621 bis e o do Joël Dicker é o 623, e eles estranham porque é que aquele é o 621 bis e não o 622. E tentam aqui então fazer a investigação, tentar descobrir o que é que está por trás desse quarto. E nós vamos então, a história para já inicia logo, aqui a primeira parte, e voltando aqui um bocadinho atrás, inicia logo então aqui com um crime que ocorreu numa noite 15 anos antes então da história aqui do Joël Dicker, e aconteceu um crime, e nós vamos então depois, aqui quase intercalados, capítulos com Joël Dicker, atualidade, e depois 15 anos, portanto a noite então, acontecimentos que estão aqui relacionados x tempo, meses, aqui do assassinato, portanto 15 anos antes da narrativa e muitas vezes 15 anos antes do crime. Portanto, isto poderá ser aqui um bocadinho estranho, mas a forma como o Joël Dicker foi montando o puzzle, isto faz muito sentido, e a mim levou-me a estar sempre muito interessada na história. Eu, tal como eu disse, foi muito difícil largar o livro. Nós estamos então acompanhando a história deste crime, e que está ligada então aqui a um banco prestigiado, e nós vamos conhecendo, e os personagens eles estão todos muito interligados, quer a parte dos acontecimentos durante a narrativa, o espaço temporal do crime e 15 anos antes, e a forma como o Joël Dicker foi montando, lá está, isto parece um puzzle em que vamos tendo as pecinhas. Isto foi absolutamente brilhante. Eu achei a leitura extremamente eficiente. Eu comecei a ler e não queria parar, não conseguia parar, e tanto que não conseguia parar porque quando iniciei então a segunda vez, na segunda parte, eu não consegui mesmo parar. Eu queria saber o que é que tinha acontecido e não fui capaz de largar o livro. E a forma como nós andamos aqui, talvez mais de metade do livro, sem saber quem foi morto, ainda nos aguça, pelo menos a mim, estou lá como, portanto isto é sempre uma experiência muito pessoal, a mim aguçou-me ainda mais a curiosidade, porque nós sabemos que ocorreu um crime, nós sabemos que morreu alguém, mas durante aqui
muitas páginas mesmo. Eu acho que só mais ou menos a meio é que se descobre quem é. A mim isso levava-me aqui a pensar quem é que terá sido. Terá sido este, terá sido aquele, terá sido este por causa disto, terá sido aquele por causa daquilo, e portanto fui tentando aqui deslindrar alguma coisa, não consegui. E a forma depois, a resolução, o final é brilhante, é fantástico. A forma como nós achamos uma coisa e o Joel Dicker a seguir vem e dá-lhe aqui uma reviravolta. Temos aqui várias reviravoltas, temos aqui vários pontos em que eu fiquei, o quê? De boca aberta, porque sem dúvida foi fantástico. E o final, se eu estava a achar o livro todo muito bom, o final então para mim funcionou muito bem e achei mesmo fabuloso. Eu vou dar 5 estrelas porque é espetacular. É o terceiro livro que eu li do autor. Eu li o do Eric Ebert e o Baltimore. Eu gostei, mas não me encheu, não foram livros que me encheram os medidas. Eu dei 4 estrelas aos dois, mas este achei muito bom, e dos 3 é sem dúvida o meu preferido, 5 estrelas, porque eu não consegui largar o livro. Ou seja, toda a história é muito interessante, a forma como o autor foi montando isto. Não achei que seria bem um thriller, é mais aqui um romance policial, a forma como estas pecinhas vão encaixando, porque não é thriller porque não temos assim nada muito chocante, muitas cenas com sangue, acaba por ser, lá está, a parte mais policial e a forma como todo o jogo aqui em volta das personagens essas que estão então ligadas à história do crime, tudo como o Joel Dicker foi montando, brilhante. O final mesmo brutal, 5 estrelas, bem gordas, bem cheias, porque não posso dar mais, porque sem dúvida foi super eficiente. Depois li também um thriller, A Rapariga do Lado, de Charlie Donnell, um livro que me foi gentilmente cedido pela Presença, a quem eu muito agradeço. E aqui, uma vez mais, temos uma narrativa em 2 tempos. Temos uma jovem, a Becca, que foi então assassinada então aqui na pequena cidade de Summit Lake. Ela é uma jovem estudante de Direito e ela é filha de um famoso advogado, e portanto ela foi brutalmente assassinada, e nós começamos o livro com então aqui o relato da noite aqui do crime. E é um relato brutal e que a pessoas mais sensíveis é capaz de fazer aqui algum impacto. Depois vamos acompanhando a narrativa em 2 tempos, portanto temos a narrativa aqui da Beckett, onde vamos recuando primeira vez, acho que é 14 meses antes do crime, e portanto vamos então acompanhando aqui ao longo de alguns meses acontecimentos na vida da Beckett que podem marcar aqui a história, e vamos capítulo sim, capítulo não, portanto sempre intercalado, aqui a narrativa então aqui de uma jornalista de investigação, a Kelsey Castle, que foi encarregue então pelo chefe de ir investigando. Nós percebemos aqui que a jornalista também passou aqui por um acontecimento traumático, e portanto temos aqui um bocadinho a parte dela, a parte mais pessoal, como ela se sente aqui ligada à história e à investigação. Eu gostei muito, gostei mesmo bastante, achei que a história funcionou muito bem. Este intercalar de capítulos entre a investigação e a vida da Becca, para mim funcionou muito bem. O que se calhar não funcionou tão bem para mim foi então aqui a forma como a Castle, a jornalista, se consegue levar a pessoas, personagens importantes e com carreiras importantes, a colaborarem totalmente com ela, aqui de forma quase sem... São pessoas que têm carreiras importantes e que podem perder a carreira por estarem a colaborar com ela, e achei que a forma como ela conseguiu essa colaboração foi todo muito instantâneo, e parece-me que talvez é um bocadinho irreal. Eu não conheço como funciona então aqui o jornalismo de investigação, mas achei que se calhar não é assim tão fácil a realidade, mas é só por causa disso. Eu não posso entrar aqui em pormenores porque não quero dar uma morte de fazer spoiler, mas essencialmente ela relaciona-se com 3 personagens e essencialmente 2 delas têm então posições, carreiras, e que fez-me aqui um bocadinho de espécie essa parte. Esquecendo isso,
Focando-se então aqui à parte então da investigação jornalística e a parte então aqui do crime, eu adorei. Eu fui tentando aqui desconfiar, uma vez mais, e tentando aqui criar aqui as minhas teorias, e fui também uma vez mais surpreendida. Temos aqui mais reviravoltas e foi mesmo uma grande leitura, uma leitura eficiente. Eu li também o livro num dia. Vocês sabem que eu leio muito rápido, e quando são livros normalmente assim que me agarrem, eu não sou capaz de parar. Eu li o livro então num dia e foi sem dúvida muito, muito eficiente, muito surpreendente aqui a parte final, que as reviravoltas nunca pensei, e lá está, gostei muito. Vou dar 4 estrelas, mas são umas 4 estrelas bem gordas, e não dou as 5 por causa dessa questão que não achei tão real, tão credível. A última leitura da semana é então romance histórico, portanto aqui um bocadinho diferente, Mar Liberal, de Jaime de Oliveira Martins, um livro lido então para o meu projeto Lúcia e Literatura. Eu tinha lido agora, o mês passado, o Ser aos Luar, e tinha adorado, e portanto foi por causa de ter adorado que resolvi comprar este, e tinha muitas expectativas, que infelizmente não foram aqui preenchidas. O período é um período interessante da história de Portugal. Acompanhamos então aqui o período quase que aqui um bocadinho após as invasões francesas em Portugal, o regresso da corte portuguesa a Portugal, portanto vindos do Brasil para Portugal, e então aqui o período mais focado então das lutas liberais, as lutas da Guerra Civil aqui, entre Dom Miguel e Dom Pedro, os absolutistas e os liberais, e está muito focado nisso. Acompanhamos a história essencialmente aqui por personagens fictícios. O Dr. Tiago, que é um médico de Leiria e que acaba por vir várias vezes a Lisboa, torna-se também aqui deputado das Cortes, ainda do tempo de Dom João VI, e a forma como ele também tem aqui ligações à maçonaria, e depois, através de Teodoro, que é filho então do Dr. Tiago, e de um amigo que é o Rufino, e a forma como eles, então, dois jovens e que querem então conhecer o mundo. E nós vamos então aqui, através dessas personagens, conhecer aqui mais sobre a história. Eu gostei da parte histórica, achei que estava aqui até interessante. A parte em termos de personagens, e que iria dar aqui então uma outra vertente ao livro, confesso que a mim me desiludiram. Achei as personagens pouco desenvolvidas, algo estereotipadas, aqui um bocadinho a luta entre o lado bom da história e o lado mau da história, aqui muito normal. Os bons são bonzinhos e têm apenas aqui pequenas falhas, e não me conquistou tanto como o outro. Eu vou dar então 3 estrelas ao livro. Não foi um livro que me cativasse totalmente, também não foi uma leitura muito má. O livro, a escrita em si tem qualidade e lê-se relativamente rápido, apesar dos capítulos serem um bocadinho longos demais. Também gostava de capítulos mais curtos, mas lá está, dando-nos uma visão aqui mais pela parte histórica. Em termos de desenvolvimento de personagens, realmente senti que ficou aquém. E pronto, foram estes então os livros que eu li esta semana, os 2 vídeos, 6 leituras, 6 livros numa semana, precipitadamente de segunda a sábado. Eu estou a gravar isto agora no domingo, portanto eu não sei se logo, e provavelmente vou ler qualquer coisa, mas não vou terminar hoje, portanto irei só contabilizar então nas leituras da próxima semana. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram aqui algum dos livros, se não, se ficaram curiosos. Um beijinho e até ao próximo vídeo.